aqui no canal de cortes também. E esse corte tem 20 minutos. Vamos para ele. Vamos ouvir o Humberto, então, falar sobre a covardia de Lula sobre o arcabouço fiscal. E é por isso que lá em outubro passado, lá em novembro passado, eu não consegui soltar fogos com a eleição do Lula. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. O Lula já governou o país, o PT já governou o país e a gente já viu como é um governo do PT. Um governo de conciliação de classes. Um governo que é pai dos pobres e mãe dos ricos. E aí, no final das contas, a gente cai no mesmo ciclo vicioso. A gente tem um estado de bem-estar social, o capitalismo entra em crise, a gente tem o surgimento da extrema-direita com o fascismo, que é um discurso muito palatável, e aí depois a gente tem o mundo entrando em crise cada vez mais, né, com o fascismo, e aí vem o estado de bem-estar social de novo. Mas isso tudo é dentro do capitalismo. Então, não dá para comemorar como se fosse a resolução dos nossos problemas. É óbvio que era para comemorar a derrota do Bolsonaro. Essa daí é para fazer churrasco, essa daí é para fazer, sei lá, para dar um mês de feriado, carnaval o ano inteiro, tá ligado? É isso. Mas vamos pro vídeo, vamos ouvir o Humberto, né? Vamos ouvir o Humberto falar sobre economia. Desfaz o L, e desfaz o L mesmo. Aqui é onde o bicho pega, é onde a gente tem que falar com seriedade, porque o que aconteceu também nessa semana? O relator do arcabouço fiscal apresenta o seu parecer à Lira, né? Presidente da Câmara, e tudo deve ser posto em votação. Então, o Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, ele conseguiu pegar o projeto do Fernando Haddad, do arcabouço fiscal, que já era ruim, e ele acaba piorando e muito o projeto. Piorando e muito o projeto. A gente tem que entender o seguinte, esse projeto do Haddad, gente, é um projeto que, se aprovado nos moldes que o Haddad enviou, é um projeto que achata o PIB nacional, reduz o produto nacional. Porque a partir do momento que ele está propondo retirar 10 da economia em tributos e só reinvestir 7, ele já está diminuindo, tá, o produto nacional. Então é uma regra altamente restritiva, uma regra muito ruim. É uma regra procíclica nos casos de crise internacional, ou seja, que impede o Brasil de realizar investimento público quando o Brasil mais precisa. É uma regra que, fora da crise internacional, achata o crescimento porque limita o aumento do investimento público a 2,5%. É uma regra que acaba com o crescimento dos recursos para saúde e educação, porque coloca dentro do arcabouço, também limitado a 70% do crescimento das receitas, o crescimento do investimento nas áreas da saúde e da educação. Então é uma regra muito ruim. Venho falando dos problemas do arcabouço fiscal desde o primeiro dia que ele foi apresentado. E eu chamei a atenção para um ponto. Entre a apresentação para a imprensa e a apresentação no Congresso, nós tivemos algumas alterações substanciais no projeto. Ou seja, o que o Haddad apresentou já era ruim. Só que essas alterações, pelo jeito, são substanciais, como o meu querido Humberto Matos falou, vai deixar pior ainda a situação, né? E aí eu não tô entendendo qual é a do PT nessas políticas de austeridade. O que são políticas de austeridade? São políticas para a redução do gasto público. Como o Humberto falou, vai ter um limite de gasto público a 2,5% do PIB. Isso daí é colocar um limite de gasto público que, se o Brasil entra numa nova crise, por exemplo, se vem uma nova pandemia, se acontece alguma coisa fora do eixo, ou se o capitalismo ele só promove o que ele promete, que são crises cíclicas, o Brasil não vai poder ter ajuda do próprio governo. Isso é desastroso. Mas vamos ver como é que vai ficar mais desastroso ainda. Por exemplo, na regra que foi apresentada ao Congresso, que ainda não era boa, se tinha ali muitas melhorias. Por exemplo, o fundo para o piso da enfermagem, o Fundeb, os investimentos nas estatais, entre outras coisas. Esses Fundeb que é da educação, né? investimentos estavam fora da regra do teto de gastos. Isso era um avanço importante, porque nós temos uma regra altamente restritiva. Então,
Porque a PEC do fim do mundo, do teto de gasto do Temer, colocou tudo isso dentro do teto de gasto. Tudo isso no rol de áreas que não poderiam receber investimentos durante 20 anos. E aí a nova proposta do Haddad era tirar essa parte. Só que pelo jeito voltou de novo. Então se você tira Fundeb, você tira piso da enfermagem, você tira investimento nas estatais, você já consegue abrir margem para que haja investimento a despeito da regra altamente limitadora imposta pelo arcabouço do Haddad. Acontece que o relator Cláudio Cajado, nesta semana, apresentou uma regra altamente mais restritiva ainda. Porque, por exemplo, há uma mudança nos parâmetros, segundo o que apresentou o relator. No caso agora, o gasto ele já é fixo, cabendo ao governo democraticamente eleito apenas ajustar a meta de superávit primário. Isso é um retrocesso em relação à já ruim regra apresentada pelo Haddad, onde tanto gasto quanto meta de primário poderiam ser determinadas pelo próprio governo eleito. Então é mais uma tentativa de manter no piloto automático a nossa economia. Vamos lembrar que o teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, enfim, todo esse arcabouço da nossa política monetária tem um intuito de colocar a nossa política fiscal e monetária num piloto automático para que, independente do governo eleito, as regras econômicas não mudem. O objetivo dessas regras é esse, é cercear a democracia. É um presente da nossa democracia. Mas a coisa vai piorando. A gente tá numa democracia liberal, né? Tá numa democracia no qual o povo não tem o poder. Então não faz jus ao nome democracia. É uma democracinha, como o João Carvalho falou e como o Humberto Matos acabou de falar também, né? Manda quem tem dinheiro. A verdade é essa. E aí a gente entra naquela questão que a gente ouve por aí. Eu ouço isso perto de mim, tá? Só que tem que ter muito cuidado com esse discurso, que o Lula tem que fazer isso, porque senão ele não consegue governar e isso. Só que aí a gente vai ficar num vórtice infinito, inacabável. É isso, a gente precisa romper com essa lógica. Porque senão ele não consegue, ele tem que fazer esses ajustes, porque senão ele não consegue. E aí a gente vai continuar tendo a nossa classe trabalhadora subalterna, sofrendo cada vez mais. Isso culmina na violência, isso culmina em tudo, isso culmina na fome, isso culmina em tudo. E aí? Por exemplo, o relator ainda impõe punições mais duras para caso de não cumprimento das metas autoimpostas de superávit primário. Então, na prática, o que o relator Cláudio Cajado está incluindo na regra do arcabouço fiscal é a reforma administrativa, gente. Lembram lá dela que foi rechaçada pela classe trabalhadora, pela nossa luta política? Pois bem, é isso que vai acontecer, porque se houver uma crise internacional, a despesa, o investimento, no caso, já vai ter sido dada, porque vai ser fixada, portanto, cumprir ou descumprir meta de superávit primário vai depender da arrecadação. Então vamos pensar, crise internacional. O Brasil não tem nada a ver com a história. Rebaixa a nossa arrecadação, nós não batemos a meta. O que acontece? No primeiro ano não podem ser criados novos cargos, nem mesmo pode ser ajustado aqueles reajustes já previstos em lei. Ou seja, você já achata o funcionalismo público. Então veja, pela regra do Haddad, quando o governo não consegue bater a meta de superávit primário, aquele retorno dos tributos para a sociedade cai dos 70%, que já era ruim, e passa a 50%. Ou seja, a regra passa a ser pró-cíclica. Você está num ciclo de crise, em vez do governo entrar gastando para tirar da crise, o que você tem? Você tem uma regra que faz o governo gastar menos para manter o país na crise. E se a regra funcionar e o país se mantiver na crise por mais um ano, pelo o que acrescentou o relator, depois do segundo ano de não cumprimento da meta de primário, nós vamos ser proibidos de fazer concurso público. E não se poderá fazer nem mesmo reposição salarial do funcionalismo. Ou seja, os caras criam uma regra que penaliza os brasileiros. Então, é isso que a gente fala do governo do PT. O governo do PT não está mostrando nada novo, nada do que já não fez. Só que, como o Humberto Matos está falando, diminuir a quantidade de concursos públicos, no caso, né, na ponta do processo, isso vai de encontro à discussão e a características prós, né, pró-governo Lula, que muita gente tinha como discurso.
Não, vai voltar a ter muito concurso público, né? Porque o Bolsonaro acabou com o concurso público. E aí? É isso que a gente fala com o reformismo. A gente fala sobre o reformismo a todo momento. O reformismo, ele sempre vai culminar no estouro da bolha. E aí a gente vai sempre voltar para o final da fila. Vai sempre voltar para o início do processo. É sempre um processo que parece o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Penaliza o serviço público. Gente, vou dar um exemplo. INSS. O INSS está passando por um problema gravíssimo de atraso, de dificuldade de conceder benefícios. Imagina na ponta aqui. Aquela pessoa que teve um problema, teve uma invalidez, está precisando receber seu benefício. O INSS não consegue entregar isso em tempo hábil para as pessoas por um motivo muito simples. Falta pessoal no INSS. E, cara, quem é que sofre no final das contas? O trabalhador mais pobre. A ponta do iceberg, né? Cara, que triste isso. A classe trabalhadora não precisava sofrer. É uma escolha da sociedade, uma escolha das sociedades que adotam o modelo de produção capitalista como modelo que vai gerir a sua sociabilidade. Isso é uma escolha meio que inconsciente, né? A gente tá aqui, a gente já nasceu, a nossa geração já nasceu dentro dessa lógica, só que uma escolha é continuar também, né? Vamos romper com essa lógica, porque essa lógica, ela é totalmente insustentável. Por essa regra, vai faltar ainda mais. Então, o que o relator está incluindo na regra do Haddad é algo tão cruel que, no momento de crise, quem vai pagar a conta de uma crise que pode ser simplesmente internacional é o funcionalismo público. Esses que vão pagar. E a coisa vai pior. Vai daí para pior, porque, por exemplo, dentro dessas punições acrescentadas pela relatoria, também temos a inclusão do não cumprimento da meta de superávit fiscal na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se abre uma brecha para facilitar eventual processo de impeachment quando o governo não conseguir cumprir a meta de superávit. Pô, isso já é bagunça aqui no Brasil, né? O impeachment aqui no Brasil virou várzea. É fácil. Só não é fácil contra o Bolsonaro. Contra os outros, o impeachment, isso vai facilitar mais ainda. Lembrando que cumprir ou não cumprir a meta, nesse caso, quase sempre, quase que exclusivamente vai ser em função de um problema externo, uma vez que o gasto vai estar dado. O gasto é fixo. O ajuste é sempre na arrecadação, que só diminui quando tem crise internacional, senão não tem redução de arrecadação. Outra coisa, tem os tais contingenciamentos bimestrais, que o Cláudio Cajado também incluiu. Então vamos supor o seguinte: tem uma crise. Essa crise está derrubando a arrecadação. O que o governo deveria fazer? Investir. Mas não. Se aprovada a regra que tem inclusos as alterações lá do Cláudio Cajado, em vez do governo poder, neste momento, fazer um ajuste e gastar mais, não. Você tem a cada bimestre que fazer um contingenciamento de recursos. Ou seja, ainda impede o país de conseguir reagir à crise. Para que lá no final do ano, de fato, a meta do primário não seja atingida e a população como um todo seja penalizada e que ainda se abra caminho para um eventual impeachment. E a coisa... Cara, retrógrado, hein? Vai piorando, gente, vai piorando porque, vejam, Fundeb, piso da enfermagem e até mesmo os aumentos do salário mínimo e do Bolsa Família, que haviam sido tirados do arcabouço na proposta que foi enviada para a Câmara, também agora foram incluídas no arcabouço. Ou seja, nem mesmo a promessa de campanha do Lula de voltar a ter aumento real do salário mínimo cabe dentro do arcabouço do Haddad. Olha isso, cara. O cara não vai cumprir uma promessa de campanha. O que geralmente acontece com um governo que não cumpre uma promessa de campanha tão popular e apelativa quanto essa do Bolsa Família, do aumento real do Bolsa Família, a defasagem por conta da inflação? O que acontece com um governo que não cumpre isso? Esse governo, ele obviamente perde popularidade. Eu peço até desculpas ao meu amigo Humberto Matos se eu tô adiantando a fala dele. Esse governo perde popularidade. E aí a gente já sabe no que isso culmina, né? A regra é uma tragédia. É você pegar um governo, a princípio de esquerda,
que está simplesmente institucionalizando um teto de gastos ainda mais eficiente no sentido de garantir os interesses da classe dominante, que é aquele do Michel Temer. E eu insisto nisso. E aí? O medo da direita, o medo da população, né? Da direita não, da população, da classe trabalhadora, que elegeu o Bolsonaro, era que o PT instaurasse o comunismo no Brasil. O medo deles é contra o comunismo. Olha o PT instaurando o comunismo. Nisso, porque a galera tá se apegando a dizer, não, mas é melhor que o teto de gastos. Não é, gente. Não é, sabe por quê? Porque o teto de gastos era impraticável. E sendo impraticável, ele era necessariamente furado. Eu tô voltando a esse ponto porque esse ponto para mim é o mais ilustrativo. 2021, com o teto de gastos, o aumento do investimento público no Brasil foi na ordem de 2,1% do PIB. Coisa que, pela regra do Haddad, é praticamente impossível, já que o teto do aumento do investimento público é 2,5%. Ou seja, por mais que tivesse a PEC do fim do mundo, do teto de gastos lá do Temer, rolando ainda em 2021, ao longo do governo Bolsonaro, na verdade o governo Bolsonaro furou, né? Ele furou esse teto de gastos, óbvio, porque era impraticável, como o Humberto tá falando. Só que o do Haddad, ele é praticável, e isso que é preocupante. É isso que é preocupante. Que ainda é limitado a 70% da arrecadação do ano anterior, o que é muito difícil de se conseguir. Na prática, havia mais espaço para o governo gastar com o teto de gastos. Esse é o retrato da nossa tragédia. E sabe o que é pior, gente? Pior é a postura do governo. Pior é a postura do governo, que não está partindo para enfrentamento nenhum. Veja o que disse o ministro Fernando Haddad a respeito do teto de gastos. Hoje as regras modernas são muito parecidas com a nossa. A nossa é até mais dura do que qualquer lugar que eu tenha conhecido. A nossa é mais dura. Eu dizia que o teto de gastos era uma jabuticaba, mas a nossa regra não deixa de ser, ela melhora. A nossa regra é mais dura do mundo. O arcabouço fiscal também é uma jabuticaba. É isso que o Haddad está dizendo, gente. A situação anterior flexibiliza, é mais inteligente. Quando o senhor deputado Bolsonaro fala, mesmo que a economia não cresça, a despesa primária pode crescer, justamente para ter um comportamento anticíclico. Quando a economia está... 0,6. 0,6. Vamos supor, a economia cresceu 0. O aumento do gasto público no ano seguinte, pela regra do Haddad, é 0,6. 0,6. Os países chegaram a gastar 15% do PIB, 10, 11, 12, para reagir à crise da Covid. Pela regra do Haddad, que segundo ele é anticíclica, o Brasil vai poder gastar 0,6. Pela regra do Haddad, o Brasil não vai sair da crise que está, né? Porque o Brasil entra em crise em 2014 e nunca mais sai. Bolsonaro gastou coisa de 4, 5% do PIB durante a crise da Covid. A regra do Haddad prevê 0,6. Anticíclica, porcaria nenhuma. Ela é pró-cíclica. Pró-cíclica. Tiver uma crise econômica, não se bater a meta de superávit, você não vai ter 70% da arrecadação para gastar, você vai ter 50%. Ela é pró-cíclica. Patinando, aí sim não tem problema você fazer uma pequena despesa primária. Não tem que ser pequena, não. É porque ele tem medo. Eu não sei se ele tem medo ou se ele realmente acredita nisso. Será que o tempo de ínsper dele influenciou tanto ele assim? Será que ele realmente acredita nisso? Porque o que o Haddad tá justificando, gente, é literalmente o conto da carochinha, tá? Ele acha que o que vai acontecer? O Brasil vai gastar menos, com isso vai haver maior confiança do mercado, que vai investir mais. Cara, isso daí, qualquer pessoa sabe que isso daí é furado, né? O investimento estrangeiro aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, ele tá longe de ser pautado pelo fato do Brasil gastar menos. Tem outros gargalos econômicos que espantam investimentos estrangeiros aqui no Brasil, como, por exemplo,
a nossa geografia dos transportes, a nossa malha de transportes, os nossos portos, a nossa insegurança política, a nossa insegurança jurídica, baixa qualificação da mão de obra. Isso tudo refuta investimento. Não é porque a gente gasta muito. Não é, acho que eu não sei se eu estiver falando merda, fala aí. Mas a minha visão é essa. O único problema desse raciocínio é que ele nunca foi visto, observado em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Você acha que a economia vai voltar a decolar como? Agarrando os próprios cabelos e puxando para cima para sair voando? É isso que o Haddad está sugerindo. Isso tem um total de 0% de chance de dar certo. Sabe o que vai acontecer? Vocês podem anotar o que eu tô falando. Se o Brasil não voltar a... Ó, tá fazendo previsão no canal dele, e aí eu tô endossando a previsão dele, trazendo a previsão dele aqui pro meu canal. Então a previsão dele tá sendo endossada. Apresentar um crescimento consistente. Nós vamos ter uma... É isso que o Haddad está sugerindo. Isso tem um total de 0% de chance de dar certo. Sabe o que vai acontecer? Vocês podem anotar o que eu estou falando. Se o Brasil não voltar a apresentar um crescimento consistente, nós vamos ter uma crise de popularidade do governo Lula, uma frustração crescente, e toda essa direita tacanha, neonazi, vai se fortalecer em função disso. 2026 está aí. Para eles voltarem ao poder executivo, porque eles não deixaram o legislativo. Pelo contrário. Legislativo, eles aumentaram a sua presença nessas últimas eleições. Mas para eles voltarem ao executivo, não vai demorar. Se o governo Lula continuar fazendo isso, a tendência é que esses movimentos neonazis, esses movimentos fascistas, eles comecem a endossar, a se engrossar de novo. E sabe o que me irrita mais ainda, gente? É que parece-me... que ninguém está vendo isso no governo. Ao contrário, a gente ouviu, agora nos últimos dias ainda, o Lindbergh Farias ser enquadrado pelo PT, amando o Lula. O Lula foi convencido. Eu não culpo 100% o Lula, porque o Lula está sendo pautado por alguém. Está sendo pautado por alguém. Alguém convenceu o Lula de que a economia nacional é igual à economia doméstica. Não é possível. Será que foi obra do Haddad? Quem será que convenceu o Lula disso? Cadê os economistas heterodoxos da parada? Não é possível. Porque o PT, então, manda um arcabouço fiscal que chega no Congresso com alguns ajustes, Fundeb, piso da enfermagem, estatais, melhor um pouquinho do que aquela tragédia apresentada à imprensa. O relator vai lá e destrói esses pequenos avanços, e a postura do PT é, olha, tá ótimo. Não tem problema, vamos agora gastar fortunas do orçamento público, emendas do relator, ou, se você preferir, orçamento secreto, para garantir capital político para aprovar essa porcaria. Ou seja, o governo Lula está tocando toda a sua força, todo o seu capital político para aprovar uma tragédia. Cara, isso é doideira. Isso é doideira, mas não me surpreende. Tem dezenas de falas do Lula dizendo que tinha que acabar com o teto de gastos. E aí o que ele coloca no lugar? Uma regra tão restritiva quanto. E ainda impede que haja qualquer debate na sociedade. O Haddad não ouviu nenhum economista ligado às universidades públicas, ligado ao FRJ, ligado à Unicamp. Não. Ele ouviu o INSPER e a Faria... Essa é a nossa democracia, né? Como o João Carvalho fala. Olha a participação popular num processo em que envolve toda a população brasileira, toda a sociedade, e que vai interferir diretamente na nossa vida daqui pra frente. Cadê a participação popular? Lima. Sendo que o mínimo que se deveria esperar de um governo eleito pela classe trabalhadora era o diálogo com as centrais sindicais, com a universidade pública. Enquanto que não, o debate é um debate que só serve aos interesses da Faria Lima. E aí sai coisas desse tipo na imprensa. A Faria Lima começa a achar que o Haddad é o seu garotinho. Olha que coisa maravilhosa. Então, galera, se liga. Quando a gente aprova um teto de gastos desse, a gente está fazendo uma política neoliberal. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é um modelo econômico
que vem para substituir o keynesianismo. Vamos falar do keynesianismo para depois a gente entender o neoliberalismo. O keynesianismo, ele vem para substituir o liberalismo. O liberalismo é um modelo econômico proposto lá no século XVIII por Adam Smith e David Ricardo. São dois caras que propõem um modelo de gerir a economia, no qual o Estado-nação ele não ia interferir na relação do dono da fábrica com o operário. Lembrando que a gente está falando da época da primeira Revolução Industrial, onde o mundo capitalista era muito menos complexo do que é hoje. Só que essa teoria ela não previu que a classe trabalhadora, ela sendo explorada pelos capitalistas, ela não se transformaria no mercado consumidor que absorveria tudo aquilo que estava sendo produzido em massa nas fábricas. E aí a gente tem uma crise de superprodução no final do século XIX na Europa e também a crise de 29 nos Estados Unidos, no início do século XX. E isso vai fazer com que os ideais liberais comecem a ser colocados em xeque, tá bom? E aí surge um outro tipo de capitalismo, que vai pautar o capitalismo ao longo do século XX, ali nos anos dourados, que é o capitalismo keynesiano. O keynesianismo é um capitalismo diferente do liberalismo, porque é onde o Estado atua. O Estado é o principal agente de investimento, só que também tem investimento privado. Tem investimento privado nacional, investimento privado estrangeiro. A gente tem vários capitais de várias fontes ornando para o desenvolvimento econômico e capitalista da nação, falando de qualquer nação, né? Então, quando o keynesianismo ele se torna o modelo econômico que vai gerir o capitalismo naquele momento, cria-se o famoso welfare state, estado de bem-estar social. Nesse momento, é preciso que haja um estado de bem-estar social com as leis trabalhistas, o fortalecimento dos sindicatos. Então, a gente tem esse momento, por quê? Porque no mundo soviético, no mundo socialista, a classe trabalhadora ela vivia outra parada. A classe trabalhadora ela não é acharcada no mundo capitalista. Porque no mundo capitalista, na verdade, a classe trabalhadora... No mundo socialista, perdão. Lá no mundo socialista, a classe trabalhadora está no poder. Ela não é a classe subalterna. Ela é a classe dominante. Então não tem a mais-valia, não tem a busca incessante pelo lucro. E isso faz com que a classe trabalhadora consiga ser muito mais soberana, ser muito mais livre, emancipada. Ela está emancipada, ela foi emancipada. É outro tipo de sociabilidade, outro tipo de sociedade. E aí, com medo das revoluções socialistas, o capitalismo se adequa ao longo do século XX. Só que com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a gente não tem o porquê manter esse bem-estar social. E aí vem o keynesianismo, entra em crise para dar lugar ao neoliberalismo, que é um liberalismo novo. Dentro do liberalismo novo, do neoliberalismo, tem as privatizações e também tem as políticas de austeridade, diminuição de gastos públicos. Quem tem que fazer gasto, quem tem que fazer investimento é o setor privado. Privatiza tudo que é melhor, porque aí gera competitividade e aí gera aumento da concorrência. Aumento da concorrência gera aumento da qualidade dos serviços e dos produtos. Isso era o papel da burguesia, divulgar. Esse papel era feito pela burguesia de divulgar essas ideias ali nos anos 70, nos 80. O Brasil vai adotar esse modelo nos anos 90, porque vai ser nos anos 90 que a gente vai privatizar todas as estatais, ou quase todas. E o Haddad fazendo isso, o Haddad está mostrando que, na verdade, ele está do lado da galera da Faria Lima. A galera da Faria Lima é o que a gente chama de liberal. O cara é contra muita intervenção do Estado na economia. Ele é a favor daquele Estado enxugado. E aí ele fala que o PT é gastador, mas o Haddad ele é a voz moderada do PT gastador. O PT gastador é o PT que investe para tirar gente da pobreza, para botar comida no prato da galera, para dar emprego pra galera, para não deixar o combustível subir a níveis alarmantes. Esse é o PT gastador. Sai Paulo Guedes, entra Fernando Haddad. E o que muda? Porcaria nenhuma. Agora juntem, pensem no combo arcabouço fiscal mais autonomia do Banco Central. Isso é a tempestade perfeita, gente. Você tem um arcabouço fiscal que simplesmente estrangula a economia e condena o Brasil à miséria para sempre, associado a um Banco Central diretamente a serviço da banca, a serviço da Faria Lima. Acabou, já era. O último que sair apaga a luz. Então desfaz o L para um caralho. Não é possível uma coisa dessa.
Eu sei que você vai dizer, Humberto, mas foi o Lula que indicou Haddad, não isenta o Lula. Não estou isentando o Lula. Em momento algum eu estou isentando o Lula. Agora, o próprio Lula disse, me cobrem. Eu estou cobrando. E vou cobrar com veemência. A gente tem que cobrar, é o nosso papel. Porque é aí que a coisa pega. A postura do Lula em relação à política internacional é muito boa. Mas tem um efeito concreto para a vida nossa, da classe trabalhadora, muito pequeno. O arcabouço fiscal, sim, tem um impacto gigante. Veemência. Gostei. Porque é aí que a coisa pega. Ó, é isso, Humberto. O que o Humberto quis dizer aqui? A postura do Lula com relação à guerra da Ucrânia, com relação a vai lá naquele país lá e faz festa e aperta a mão e faz todo mundo ficar feliz, todo mundo gosta do Lula. O Lula é querido por todo mundo. Isso é maneiro pra visão do país. Maneiríssimo. Bolsonaro fazia o contrário, né? Ninguém gostava do Bolsonaro. Só o Trump. Nem o Trump. Ninguém gostava do Bolsonaro. O Lula já é o oposto. Só que isso, na nossa vida concreta aqui no chão do Brasil, isso não faz tanta diferença. O que faz a diferença é o arcabouço fiscal, que o Lula deveria chegar pro Haddad agora e falar, não, vamos manter lá o que tava sem o Fundeb, sem o piso dos enfermeiros. Vamos manter. É muito positiva a mudança no PPI? É muito positiva. É muito positiva a equipe que está no BNDES? É muito positiva. Mas, por exemplo, esse arcabouço fiscal, agora piorado pelo Cláudio Cajado, ainda tira a liberdade que o BNDES teria naquele arcabouço que foi enviado para a Câmara, que colocava o BNDES junto com as estatais, podendo ter mais liberdade para investimento. Agora não. Até mesmo o BNDES está sendo também sacrificado pela proposta piorada pelo Cláudio Cajado, que o Haddad está dizendo que está ok, que o Lula não quer que mexa e que toda a máquina pública, todo o orçamento secreto está sendo mobilizado para garantir capital político para o governo aprovar uma tragédia. Aí se você vai vir aqui dizer, Humberto, parece que tu não sabe que a Câmara dos Deputados é reacionária. Você acha que eu não sei, cara pálida? É claro que eu sei, mas cadê um mínimo de ousadia? A Câmara dos Deputados é reacionária pra caraca. Sempre foi, mas apesar do Lula ter ganho do Bolsonaro agora em novembro, lá em outubro, quando a gente votou pro Legislativo, eu fiquei muito preocupado, porque o avanço da extrema-direita foi bizarro. Então, o Lula ter ganho do Bolsonaro é mais simbólico do que outra coisa, porque a nossa Câmara, o nosso Senado, são de extrema-direita hoje em dia. A gente tem um país de extrema-direita, apesar de ter o presidente, o chefe do executivo, de centro. Porque isso daí não é ser de esquerda, né? Haddad, Lula. Tem muitas formas de fazer essa disputa política, gente. Chama a rede nacional, bota o povo na jogada, bota as centrais sindicais na jogada. Explica, pega o povo pela mão, usa toda a didática possível. Movimenta o capital político não para comprar deputado, mas para criar uma mobilização nacional que faça uma pressão política. E veja, não estou nem pedindo uma regra boa, com meta de emprego, com meta de crescimento, que é a regra que eu imagino que poderia ser construída. Não, eu estou só falando em um pouquinho mais de ousadia para dar liberdade para o país sair da crise, para não nos amarrar pro resto da vida. É, porque vai ser isso que vai acontecer. Já falei aqui no meio da live, porque o Humberto trouxe isso já. A gente vai continuar na crise que a gente está desde 2014. Desde 2014 a gente entra numa crise, fruto da crise de 2008 nos Estados Unidos, que vai gerar uma crise global no capitalismo. Aqui vai chegar em 2014, a gente vai entrar nessa crise. Em 2016 tem o golpe da Dilma. Em 2017 tem o PEC de gastos, a PEC do fim do mundo, o teto de gastos do Temer. 2018 tem a eleição do Bolsonaro, 2020 tem a pandemia, e até agora a gente não saiu da crise. E a análise feita aqui pelo camarada Humberto Matos é que esse arcabouço ele vai só fincar as nossas raízes na crise. É essa covardia. Covardia. Grift, o Falcão da Luz. Galera do Zutube, segue lá na roxinha. Geografia Pública. Galera da roxinha, segue lá no YouTube. Segue o que eu digo, se inscreve no canal. Geografia Pública. Galera do YouTube e galera da roxinha, sigam no Instagram. Geografia Pública, que eu posto os cortes lá. E deixa o like se você chegou agora. Deixa o like, se inscreve no canal, divulga a palavra. Que acaba jogando a classe trabalhadora no colo do fascismo.
A classe trabalhadora se desilude da política burguesa, se desilude da política formal, se desilude dos partidos tradicionais de esquerda. Aí isso já aconteceu, já teve o golpe da Dilma, já teve a eleição do Bolsonaro, já teve essa ascensão desse sentimento fascista, e aí o PT vai fazer tudo de novo. E é por isso que lá em outubro e novembro eu não consegui ir pra rua e comemorar e chorar como se fosse a salvação do país. Porque tá bom, a gente tava tirando o Bolsonaro, tem que fazer churrasco sim. Tem que fazer um churrasco sim. Tem que tomar uma birita sim, tem que brindar. Só que tá muito longe do caminho que a gente deveria estar tomando. Tá muito longe. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que o camarada Humberto Matos está aí e os outros estão aí também. Vambora, vamos pra cima. E quando vê um abobado gritando impropérios, se colocando contra tudo que tá aí, que é justamente a quintessência do fascismo, aí as pessoas ficam, por que será que a classe trabalhadora tá assim, tá embarcando nessa? Bom, tá fazendo a previsão, né? Eu sou um grande entusiasta dessa previsão aí, porque tá colocado. O cara entende, é muito fácil de entender que isso, na verdade, é um arcabouço da tragédia. Um arcabouço que vai manter a gente na crise. A austeridade fiscal é a antessala do fascismo. A austeridade fiscal é a antessala do fascismo. É uma característica do neoliberalismo. Os liberais da Faria Lima se amarram numa austeridade fiscal. O que é a austeridade fiscal? Diminuição de gastos públicos. Quem tem que gastar é a iniciativa privada. E o Lula está subscrevendo essa tese do Haddad, que é o mais tucano dos petistas. Sempre foi. Caraca, o mais tucano dos petistas, Haddad. E agora parece estar tentando cavar uma vaguinha no coração dos Faria Limers. Cara, Haddad largou o povo para servir ao mercado. Já virou de direita. Pelo jeito.